Sexo. Como é que a gente fala de sexo com a criança? Quando que a gente fala de sexo com a criança? Vamos lá. Você vai falar de sexo com teu filho em duas situações. Na primeira, se ele te perguntar. Na segunda, se você perceber que ele já sabe, que ele tá começando a entender as coisas. Se você pegar alguma conversa da criança que o amiguinho falou, alguma coisa que a criança ouviu, alguma coisa que ela repetiu, alguma coisa que ela assistiu e depois comentou, se você pegar no ar aí que tá rolando esse assunto, que o seu filho tá ficando curioso a respeito disso, porque a criança sente curiosidade por tudo que ela não sabe. Então, qualquer coisa que ela descobrir que ela não sabe, parece estranha essa frase, mas é isso mesmo. Quando a criança descobre que tem alguma coisa que ela não sabe, ela fica curiosa. Ela quer, como assim? Eu não sei. Me ensina aí, né? Porque eles são naturalmente curiosos, o que é bom. Então, se a criança te perguntar, você vai falar sobre. E se você perceber que alguém já falou sobre, ou que ela tá tendo alguma exposição, por mais que não seja direta, algum amiguinho, alguma música, não sei, alguma coisa que aconteceu, aí você vai conversar sobre também. Como é que você vai fazer isso? A primeira coisa, se a criança perguntar, você vai responder só o que foi perguntado e nada mais. Apenas o que foi perguntado e absolutamente nada a mais. A criança vira para você e fala: mãe, de onde vêm os bebês? Você responde: da barriga da mãe deles. Fim. No dia em que a criança te perguntar como é que os bebês chegam na barriga da mãe dele, aí já é outra história. Mas a primeira pergunta é: de onde vêm os bebês? Vem da barriga da mãe deles. A mulher fica grávida e aí o bebê nasce. E é assim da barriga que vem os bebês. Dos mamíferos, vem da barriga. Dos passarinhos, dos ovíparos, vem do ovo. Aí você já enfia a história do ovo no meio, que tá pra mudar de assunto. Mas enfim, você responde só o que foi perguntado e nada mais. Você não vai explicar pra criança o que ela não te perguntou. Se atente ao que o teu filho perguntou e responda somente o que ele perguntou. Quando as perguntas forem ficando mais difíceis, você vai ficar mais sem graça de responder. E aí vem o momento que os pais começam a mentir pros filhos. Não é pra mentir pra criança. Não mente, moto passando. Não mente pra criança de onde vêm os bebês, porque ela vai descobrir. E se você mentir, ela vai descobrir fora de casa. E se ela descobrir fora de casa, você não controla a forma que essa informação vai chegar pra ela. E aí é muito pior. Então, no momento que essa pergunta vier, no momento que a curiosidade aparecer, quando você perceber que o assunto tá começando a surgir na sua casa, não faz disso um tabu. Não faz disso um tabu. Porque, presta bem atenção no que eu vou te dizer. O que você não ensinar pro teu filho dentro de casa, ele vai aprender na rua. E o que ele vai aprender na rua, você não controla. Você não sabe como que vão dizer isso pra ele. Você não sabe por que vão dizer isso pra ele. Você não sabe quem vai dizer isso pra ele. E aí ele começa a aprender com as influências da rua, que podem ser influências negativas, e você perde a mão. Aí quando você menos espera, já tá fazendo coisa errada porque aprendeu errado. Então não pode ter tabu quando a gente tá educando um ser humano. Porque se a gente fica nessa de: eu não vou falar disso não vou explicar isso não, alguém lá na rua vai explicar. Alguém vai aparecer na vida do teu filho bem disposto a contar pra ele o que tem que ser feito. Bem disposto a explicar o que é. E é aí que o problema acontece. Então, assim, você vai responder as perguntas da criança? Vai, somente o que ela perguntou. Você vai falar a verdade? Vai, só que você não precisa dar detalhes. Falar a verdade não significa explicar para a criança como uma relação sexual funciona. Você não precisa dar detalhes. Você não precisa explicar o A mais B ali, como é que funciona. Você vai explicar de uma forma mais cirúrgica, de uma forma mais limpa, sabe? Sim, mais cirúrgica mesmo, porque é uma criança e não precisa ter detalhes de como relações amorosas funcionam, de como relações sexuais funcionam. Inclusive, neste momento, você vai usar toda a ciência a seu favor, e aí no lugar de você falar, por exemplo, que as pessoas transam, você não precisa dizer isso pro seu filho, você vira pra ele e fala assim: então, existem os gametas, e aí tem o gameta da menina, o gameta do menino, e os dois gametas se encontram e formam um bebezinho. É verdade, isso não é mentira. Só que você não falou de sexo. Você não precisa falar de sexo até que sexo pareça um assunto do qual deve ser dito de fato. Reprodução nem sempre é a mesma coisa que sexo. Agora, vai chegar um momento que a curiosidade, as perguntas, a vibração da criança vai te pedir, e ela vai perguntar, ou ela vai começar a perguntar para os outros, a querer saber na internet. Você vai perceber que essa hora chegou. Você vai saber que essa hora chegou. E aí você vai ter que sentar e explicar de verdade o que é sexo pro teu filho. De novo, você não vai explicar em detalhes: olha, sexo é assim que faz, viu? Você não vai explicar o que faz, você vai explicar o que é. E mais importante do que o que é, você vai explicar como é que evita as consequências. Porque junto com o entendimento do que é sexo, tem que vir a explicação das consequências. Você não pode simplesmente falar: então, sexo é quando duas pessoas se gostam muito e elas se relacionam com mais intimidade. Ok, explicação feita ali superficialmente. Porém, essa intimidade tem essa consequência, essa. Aí você vai falar de gravidez, você vai falar de abuso
Você vai falar de doenças, então você tem que deixar muito claro para sua criança algumas coisas. A primeira, ninguém, absolutamente ninguém, pode violar o corpo dela. Isso é uma coisa que ela tem que saber desde novinha, desde aprendeu a falar, ela tem que saber que ninguém, absolutamente ninguém, pode violar o corpinho dela. Inclusive, eu tô devendo uma live para vocês só sobre abuso, como evitar abusos infantis. Vou trazer essa live, posso trazer semana que vem, inclusive. Mas a criança precisa saber disso, que ninguém pode violar o corpinho dela, porque se a criança não sabe, ela fica vulnerável ao abuso. A segunda coisa, ela precisa saber que relações sexuais têm consequências, seja engravidar, seja arrumar uma doença, seja outras coisas. Por que ela tem que saber disso? Porque o que tem de meninas e meninos no mundo que faz aí 14 anos, 15 anos e não sabe que sexo tem consequência. Essa criança, que é uma criança, aparece grávida aos 14 anos porque não tinha a menor noção que sexo engravida. E não dá pra ser assim, ela tem que saber que engravida. E ela tem que saber que filha é a senhora responsabilidade. Porque ela precisa saber que dá pra evitar, e dá pra evitar. Hoje em dia a gente tem formas de evitar. Ela precisa saber que ela não tem que fazer nada que ela não queira. Foi uma coisa que eu cresci ouvindo da minha mãe. Você não tem que fazer nada que você não queira. Por quê? Porque chega uma determinada idade, 15, 16 anos, que os amigos, que a sociedade, que o mundo aí fora vai começar a cobrar. E isso vai começar a se tornar um assunto normal entre eles. E você não controla. Você não sabe o que seu filho, assim, você pode até saber, mas você não vai controlar o que os amiguinhos de 16, 15, 14 anos do teu filho vão estar falando pra ele, porque ele vai conversar na rua, no condomínio, na escola, e você não pode chegar lá na escola e falar pras crianças, cala a boca, ninguém fala de sexo com meu filho, não tem como, você não consegue proteger teu filho do mundo, você tem que preparar o teu filho para o mundo, tá entendendo? Então, já que não dá pra enfiar a criança numa bolha e congelar no freezer e impedir que as coisas aconteçam, você tem que preparar essa criança pra vida. Ela tem que saber que ninguém pode violar o corpo dela, ela tem que saber que ela não tem que fazer nada que ela não queira, ela tem que saber das consequências, porque vai chegar uma fase, e chega antes do que você imagina, que os amiguinhos vão começar a falar, que os amiguinhos vão começar a cobrar, e existe uma pressão social para que se tenha namorados, para que se perca a virgindade, para que se faça, que se tenha relações sexuais, e não é legal. Essa criança, esse jovem, esse adolescente, pré-adolescente, não pode de forma alguma ter uma relação sexual porque todas as amigas tiveram, porque todos os amigos, ou porque os amigos estão falando, virgão, não sei o que, ou porque as amigas todas estão namorando menos ela, cada um tem seu tempo, e é você quem vai precisar proteger. Proteger não significa enfiar na bolha e congelar no freezer. A criança, como que você faz isso? Dando empoderamento. Como que você dá empoderamento? Explicando o que é, explicando as consequências, explicando como acontece, explicando que não existe pressa para esse momento. Não existe pressa. Não deixa que a pressão de fora corrompa o emocional do teu filho e ele ceda e ele entre no mundo sexual, ele abra as portas da vida sexual dele antes do que ele precisa. Porque se você faz isso, se você força uma relação sexual, se você força uma maturidade sexual, vai ter trauma, vai ter problemas sexuais, vai ter algum tipo de bloqueio, vai ter. E aí não é legal. Então vão ter pessoas, crianças que vão amadurecer antes e vão ter crianças que vão amadurecer depois. Você vai ter que acompanhar o ritmo de maturidade do teu filho e ir guiando. Você viu que amadureceu muito cedo, aí você vai ali, sabe, controlando, explicando, direcionando e falando, então, mas calma lá, tá muito cedo, você ainda, vamos brincar um pouco mais, vamos ser criança um pouco mais e observar que tipo de exposição essa criança tem, porque às vezes a maturação sexual precoce é exposição precoce, é exposição a filmes errados, a desenhos errados, a música errada, a ambiente errado. Então se você cria uma criança pequenininha, dentro de um ambiente que é suprassexualizado, as chances dela querer aflorar sexualmente mais cedo é muito grande. Tu tá criando ali naquele exemplo, tu tá criando aquele ambiente. Então, acompanhar o que teu filho vê, o que teu filho ouve, o que teu filho assiste, sempre explicando tudo pra ele e sempre incentivando que ele seja criança. Incentiva que ele seja criança, porque a infância passa extremamente rápido e não tem pressa, tem o resto da vida pra namorar, tem o resto da vida pra fazer filho, sabe? Não precisa ser com 15 anos, com 14 anos, nada contra jovens terem relações sexuais, desde que tenham, porque querem ter, desde que tenham com consciência do que estão fazendo e desde que tenham de forma segura, de forma protegida. A maturação sexual vem, é uma coisa que a gente não controla, ela é biológica. O corpo do teu filho vai mudar, os hormônios do teu filho vai mudar e você não pode fazer nada para impedir. Você não tem como falar para um corpo de uma menina não menstrua, não cria pelo, não amadurece, não cresce os seios. Você não tem como virar para um corpo de um menino e falar não engrossa a voz, não nasce barba. Vai acontecer.
é hormonal. E na medida que isso vai acontecendo de forma saudável, que os hormônios vão vindo e a coisa vai se adaptando e passa pela fase da puberdade, aí beleza, tá tudo saudável, tá tudo redondinho. É normal adolescentes terem essa fixação sexual, que passa também, coisa de adolescente, porque os hormônios estão muito em alta, e eu falo disso lá no vídeo em que eu falei sobre adolescentes. Então, como é que eu converso sobre sexo com meu filho? Falando a verdade, respondendo somente o que ele pergunta enquanto ele for pequenininho, dando informações para essa criança. Não tenha medo de dizer para o teu filho, ensina esse menino, essa guria a usar uma camisinha, pelo amor de Deus, ensina. Tu pega uma banana e ensina. É constrangedor? Talvez seja um pouco, mas antes saber usar e evitar uma doença, uma gravidez, do que olhar para aquele negócio e falar, não usei na minha vida, vamos ser. Entende? Então é sua responsabilidade a informação que essa criança tem. E informação não tem a ver com ensinar a criança a transar. Tem a ver com proteger essa criança, proteger de abuso, proteger de uma gravidez precoce, dela engravidar e não saber que sexo engravidava. Desse menino aparecer aí com o filho e não entender o que está acontecendo, porque é muito precoce, ou achar que é normal. Ah, não, é normal engravidar aos 13 anos. Não é. É comum. Normal não é. Sabe assim? É comum no sentido de tá acontecendo muito no mundo, mas não é normal, não tem nem maturidade emocional para cuidar de um bebê, gente, para criar uma criança. Olha o trampo que é criar uma criança. Como é que alguém de 14 anos cria? Não cria, não cria. Então, informação é isso, é você matar a curiosidade do teu filho, porque ele vai ter curiosidade, e aí você vai matar essa curiosidade de um jeito seguro. Então, se você quiser fazer uma pesquisa na internet com o teu filho do lado, faz, porque pelo menos você está direcionando essa pesquisa. Antes, aprender no site do Drauzio Varela, por exemplo, como é que funciona uma relação sexual, do que eu não conheço o nome de um site de pornô, gente. Enfim, nos sites aí de pornografia, que eu não sei o nome. Sei nem se eu posso estar falando essas coisas no YouTube. Vou levar strike. Mas enfim, você entendeu o que eu tô dizendo, né? Então, antes aprender de forma científica do que no mundão aí, do que na esquina da tua casa. Então, ensina. Compra uns livros sobre puberdade, sobre adolescentes, que eles trabalham isso numa linguagem mais tranquilinha. Pergunta na escola do teu filho se de repente não vai ter uma palestra. Tem escola que tem palestra sobre isso, sobre como proteger e tudo mais. Se não tiver, você mesmo faz uma palestra na sua casa. Vai orientando, fica acompanhando, mas acompanhar não é ficar em cima, porque senão você sufoca. E vai respondendo as perguntas, deixando essa criança livre para ver, sabe, como é que ela está crescendo, e sempre auxiliando, sempre ali em torno daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, para responder as perguntas e bater na tecla do se cuida, se cuida, se cuida, pelo amor de Deus, se cuida. Filho é responsabilidade, doenças podem ser irreversíveis, sabe? Tem um monte de doença que mata ou que não mata, mas tu fica com aquele transtorno o resto da sua vida. Então, a informação precisa acontecer. Não pode ser tabu na sua casa o assunto sexo, porque o que você não ensinar, teu filho vai descobrir na rua, e ele pode descobrir fazendo, ele pode descobrir com alguém mal intencionado, ele pode descobrir com alguém abusivo, ele pode descobrir com alguém que vai colocar essa criança numa exposição, esse jovem numa exposição que não é a que você queria. Se você é religioso e tem aquele lance de que sexo só depois do casamento, zero problema. Só que você precisa ensinar isso pro seu filho e passar a sua religião, seus valores, enfim, para sua criança de forma amigável. Não adianta você ficar também, não vai fazer só depois do casamento, porque o que você proíbe é mais gostoso. Aí vai fazer escondido. Então não é pela proibição, é pelo valor, é pelo exemplo, é pela explicação. Por que que para você é valoroso fazer sexo só depois do casamento? Isso tem algum valor, isso tem alguma importância. Explica a importância que isso tem pro teu filho. Não é proibir, você não vai fazer e ponto. Porque aí você tá proibindo. E aí você vai só estimular, porque os hormônios vão falar mais alto e dane-se o que você quer, o que você não quer. Os hormônios vão falar mais alto e ele vai fazer. Ele só não vai fazer, ele só vai conseguir olhar para os hormônios dele e falar, tá bom, mas eu escolhi esperar, né, que é o que dizem por aí, se ele tiver um bom motivo para fazer isso. E a minha mãe não deixa, não é um bom motivo. Dane-se que a minha mãe não deixa, eu faço o que eu quero. Então ele vai fazer, mesmo que você não deixe. Então você tem que ensinar por valor. Olha, a gente nessa casa tem uma religião assim, tem um valor, tem um princípio, não sei o que, assim, e a gente acha importante que sexo só seja feito depois do casamento por esse motivo, porque isso é nobreza, é importante, é generoso, não sei o que. Então você explica valores, para que quando o teu filho tiver a oportunidade de fazer, ele olhar e falar, não, pera, não está de acordo com os meus valores, que eu aprendi na minha casa. Agora, se você não se importa que o seu filho faça sexo antes do casamento, é beleza, você tem menos um problema, menos uma questão para você trabalhar. Aqui é uma questão do que você quer. Qual o valor que você quer transmitir? Entende? Você quer uma pessoa, criar um ser humano que seja mais
conservador a respeito disso ou mais liberal. Aí você vai adaptando para o seu estilo de vida, tá?